E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que à distância, mas com o Alexandre Soares, diretor artístico e curador do Curta Taquari, evento que neste ano vai de 16 a 22 de março em 6 cidades do Agreste Pernambucano. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, renovando essa parceria com o Papo de Cinema. É muito bom ter você aqui, conversar com vocês, enfim, saber um pouquinho mais do Curta Taquari. Aí, Marcelo, e aí, galera do Papo de Cinema. Eu que agradeço aí pela parceria e pelo espaço para que a gente pudesse sempre chegar junto e contar um pouquinho sobre o que é que a gente está inventando aqui no Agreste Pernambucano, nossas ações, o que é que a gente está inventando para mandar como mensagem para o mundo. Curta Taquari é um evento muito marcado no nosso imaginário como um evento que não é só de cinema, que é um evento também que tem muitas ações, muitas atividades paralelas que dizem respeito à conscientização ambiental. Mas antes da gente chegar nesse ponto, que eu acho sempre muito interessante, porque é o grande diferencial do evento, eu queria falar com o Alexandre Curador. Esse ano foram mais de 900 filmes. Como é que é fazer essa peneira? Como é que foi fazer essa peneira? E tu identificou nesses 900 filmes que, né, nesses mais de 900 filmes que foram inscritos no Curta Taquari desse ano, uma tendência? Ah, eu vi muito documentário, eu vi muitos filmes, né, um aumento de filmes dirigidos por mulheres, por cineastas indígenas. Tu identificou alguma tendência nesse processo curatorial? Marcelo, a gente está nessa história desde 2005. Antes de mais nada, o que a gente adora fazer é assistir filmes, certo? A gênese do Curta Taquari é assistir filme. Isso é um fato. Tanto que a primeira edição do festival veio como um desejo maior de reativar o Cine Teatro Santo Amaro de Itaquaritinga do Norte. A graça maior de sentar junto com outra galera assistindo um filme em tela grande, isso aí não tem coisa mais maravilhosa. E de um tempo para cá, o festival começou a abraçando muito mais as questões ambientais. Desde sempre a gente sempre exibiu, sabe? Porém, de 2016, quando teve a grande queimada aqui em Itaquaritinga, a gente viu que o festival poderia fazer algo além de apenas exibir filmes, além de gerar a reflexão, mas sim também partir para ação. Daí a gente começou a jogar aquela missão para cada filme que a gente recebesse. Filme inscrito a gente transforma em uma árvore que vai ser plantada aqui na região, seja nas escolas públicas, seja nas praças públicas, em áreas desmatadas, em assentamentos e também a coisa da chuva de sementes, no qual a gente faz uma dispersão aérea, ah, jogando aí no ar sementes nativas com alto poder de germinação. Esse ano a gente teve uma grata surpresa que foi um recorde do número de inscrições. Foi uma grande surpresa, porque a gente viu que isso é reflexo das políticas públicas de fomento ao audiovisual, seja especificamente a Lei Paulo Gustavo, tem democratizado mais a coisa do financiamento público, seja na produção, seja na formação, seja na aquisição de equipamentos. E também a Lei Aldir Blanc, que bebe dessa mesma fonte, assim, que acaba funcionando a cadeia audiovisual toda. Então, o que a gente tem visto é um número cada vez maior de filmes dirigidos por mulheres, de indígenas e filmes dos interiores, das periferias. Isso você tem uma grata surpresa, porque são narrativas variadas, narrativas potentes e narrativas cada vez mais próximas do público real. Você vê diferente daquela narrativa, talvez aqueles filmes com mais uma pegada ou de uma classe econômica mais elevada, ou de uma pegada mais de universidade. Você tem visto filmes muito mais diversos, plurais e filmes cada vez mais bonitos, sabe? Uma das coisas, né, pegando até emprestado o que tu falou da questão do plantio das sementes, e aqui eu vou fazer uma metáfora meio óbvia, mas que, né, a gente trabalha aqui com, né, com a linguagem, não é? Então, assim, eu quero te perguntar o seguinte: o Curta Taquari tem essa coisa maravilhosa de, em 6 cidades, né, de apresentar cinema.
inclusive para populações que não têm um acesso privilegiado ao cinema, mas tem uma coisa de plantar sementes, né, aí no sentido mais metafórico, que é de fazer um trabalho muito ostensivo com as escolas públicas da região também, para que esses estudantes tenham acesso a esses filmes e tenham acesso também ao fazer filmes, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto de não só apresentar os filmes para a molecada, mas também para mostrar de uma maneira crítica esses filmes e fazer com que eles coloquem a mão na massa, assim, de como é que eles fazem os filmes e como é que eles vão apresentar, assim, porque imagino que boa parte dessa galera, como a gente, quando era jovem, pensava assim, nunca vou fazer um filme que vai ser exibido num festival de cinema. E no Curta Taquari isso é perfeitamente possível, é um plantio de semente também, né? O que é cinema? O que é audiovisual? Na verdade, não passa de uma contação de história usando um recurso tecnológico. E desde que o mundo é mundo, as pessoas se reúnem para contar ou ouvir histórias. Uma das minhas primeiras lembranças com essa coisa de uma tela grande foi, eu era pequenininho, tinha, sei lá, 6 anos, e na escola as professoras exibiam numa parede ah, fotos, imagens paradas naqueles retroprojetor. Botavam Lembro. Quem é 30, 35 mais, 40 a mais, já vai lembrar dos retroprojetores. Fazia até as retroprojeções depois com raio-x usado. Dava para fazer, isso é um espetáculo. Se você não sabe do que a gente está falando que você é jovem, joga lá no Google que você vai identificar. Pois é, e cara, tinha uma radiola do lado que ficava contando história e as imagens ficavam passando. Aquilo ali, para mim, teve um impacto gigantesco e eu Uhum. não sabia o que eu ia fazer da vida. Porém, uma coisa que eu sabia era eu queria estar trabalhando com isso. Então, eu acredito que a escola é um lugar de grande importância na sociedade, na coisa da produção de conhecimento, na troca de experiências também. E o que a gente faz ah, primeiro é a formação de público, porque o cinema nacional é um cinema muito forte, um cinema muito bonito, então tem que chegar nas escolas. Então a gente fica com aquela preocupação de formação de público. E também, por que não, as crianças, os adolescentes não sejam apenas espectadores, mas também eles podem ser agentes de produção daquela história. Então, desde a primeira edição do festival, a gente se preocupa com a coisa de oficinas, de cursos, de laboratórios. E esse ano a gente está percorrendo 6 cidades do Agreste, aqui da bacia do Alto Capibaribe. Ou seja, de onde nasce o rio Capibaribe, que é o mais importante de nossa região, e passa aqui. São 6 cidades. A gente vai estar exibindo filmes, vai estar fazendo plantio nas margens, afluentes, fazendo plantio nas escolas também. Porém, a gente lançou uma ação dentro do festival que é um concurso de imagens, Rio de Imagens, que a ideia é os alunos de 4 escolas de cada cidade dessa recebem um material literário, que são poesias, poemas e literatura de cordel. Que esses textos são produzidos por alunos, professores e artistas da região, que falam sobre a importância da preservação e conservação do rio Capibaribe. Então, os alunos, primeiro, eles vão receber um conteúdo literário para aprenderem, para lerem, se inspirarem e vão transformar em obras audiovisuais Que de um maneiro. minuto. E esses filmes vão ser exibidos dentro do festival em uma tela grande de 5 metros por 3. Nessa sessão, os artistas mais importantes são os próprios alunos das escolas, que vão estar educando os outros, levando mensagens ambientais de importância, sabe? A gente acredita que dessa forma a gente acaba fechando todo o ciclo de produção audiovisual. As crianças acabam experimentando essa história. E a gente ainda, Marcelo, fechou uma parceria com a TV Pernambuco, que é uma TV pública aqui, que vai receber esses filmes de um minuto, que vão integrar a grade e vão ser distribuídos para o estado todo. E que a gente completa cada vez mais essa coisa do processo todo do audiovisual. Sim, olha que bacana. Não, e dá visibilidade para esses filmes também, né? Ou seja,
para essa produção que é feita a partir desse ciclo todo que acontece no festival, e isso é muito bacana. Agora, Alexandre, você tá ficando velho, porque o Curta Taquari, que é seu filho, acaba de completar 18 anos, né? Atingindo a maioridade. E aí eu queria te perguntar o seguinte: imagino que tu olha para trás e tu consegue ver, né, o lastro desses 18 anos, mas também imagino que é o momento de pensar e de olhar para o futuro e pensar assim, o que que o festival quer para a sua maioridade? O que que ele quer, né? E aí eu queria que tu fizesse, que tu falasse um pouquinho disso, assim, como é que tá com o festival há 18 anos, e a gente sabe que o processo de fazer um festival é árduo, é difícil, ele não toma só os 15 dias antes e os 15 dias depois do festival, ele te toma o ano inteiro. Mas é isso, como é que é ser pai de um filho de 18 anos? Marcelo, eu cada vez mais eu acabo encarando essa grande loucura na minha vida que tomou muito tempo do meu ser. Essa coisa do Curta Taquari, que primeiro começou como um desejo de reativar o cinema da minha cidade. Depois passou a ser algo, um evento que tinha que acontecer, que valorizava toda a cadeia de produção audiovisual da região, além da formação de público, e vai. Hoje eu imagino Curta Taquari realmente como uma árvore, e a árvore é o ser mais generoso que existe nesse planeta Terra, porque a árvore acaba favorecendo todos os seres que estão ao redor. E eu acredito que esse evento, ah, que já está na 18ª edição, ainda é uma árvore que está em processo de fortalecimento, que já tem dado frutos, que já tem raízes bem fincadas, porém essas raízes podem ramificar cada vez mais, seus frutos podem ser cada vez mais saborosos e podem ser mais abundantes, que possam chegar a mais pessoas e que suas sementes possam ir igualmente com o vento levando e os pássaros também semeando em outros lugares. Olha que coisa bonita. E se você que está nos vendo, fica o convite para conferir o Curta Taquari, a cobertura completa do Curta Taquari no Papo de Cinema. Lá está saindo notícia todo dia sobre o evento e artigos que também estão saindo diariamente sobre as mostras. Ou seja, a gente vai dar uma olhada na curadoria que o Alexandre e que o David fizeram, né, para fazer artigos esses recortes do festival. E Alexandre, mais uma vez um prazer conversar contigo. Boa sorte. A gente está gravando essa entrevista antes do Curta Taquari começar, porque depois vai ser impossível encontrar o Alexandre, né? Porque ele vai estar por essas 6 cidades do Alto Capibaribe enlouquecidamente. Mas muito obrigado por ter generosamente tirado um tempinho mais uma vez para falar com a gente. Obrigado mesmo. Valeu, Marcelo. Valeu, turma do Papo de Cinema. Vocês são 10. Obrigado mesmo pela parceria e pela paciência com a gente. Imagina, a gente que agradece. Um abração.